Saudações, pessoal! Bem-vindos ao videocast do 100º episódio de Vampire Diaries. 100 episódios, gente, isso são muitos episódios. 100 é um número grande nesse contexto, porque não é toda série que chega ao seu 100º episódio. Tem que ser no mínimo uma série muito boa, que tenha tido uma audiência muito legal pra conseguir manter as pessoas assistindo a série durante 100 episódios, sendo que eles são passados uma vez por semana. E daí a gente para pra pensar que a série tá no seu 5º ano, que já são 5 anos que Vampire Diaries tá no ar e que a gente vem assistindo desde o lado primeiro. Isso porque a série realmente é muito boa e dentro dos seus altos e baixos, ainda assim a série teve coisas muito legais e tá cada vez se recuperando da fase ruim que foi pra mim a 4ª temporada. E eu acho que essa temporada tá cheio de coisas bacanas, e não é à toa que é nessa temporada que tá o 100º episódio, que foi, acho que, um dos melhores episódios que a série já teve, e que eu vou começar a falar dele, então, agora. Bom, a primeira cena do episódio, então, foi uma cena muito legal, onde se fez um paradoxo entre a Catherine dando à luz a Nadia em 1490 e a Nadia vendo a Catherine morrer agora em tempos atuais. Eu achei que isso pode se fazer uma leitura muito interessante de mostrar que mesmo como elas passaram vários anos, vários séculos separadas, elas ainda têm uma ligação de mãe e filha, que foi mostrada pelo fato de que quando a Catherine estava dando à luz, ela estava desesperada pelo fato do pai dela estar tirando a filha dela dos braços dela, e pelo fato de ver que a Nadia, mesmo que tenha passado séculos sem conhecer a mãe, no leito de morte dela tá desesperada por arranjar uma forma de fazer com que ela continue viva. Então eu acho que esse paradoxo que foi feito entre vida e morte com elas duas ficou muito, muito interessante. Outro paralelo que teve, que eu acho que deu uma sequência de cenas muito interessantes, foi a sequência de cenas que fizeram mostrando paralelamente como que a Helena e o Damon estavam lidando, então, com o término deles do episódio anterior. A gente pode ver que o Damon, então, ele resolveu as coisas do jeito que ele sempre resolveu os problemas do interior dele, que é bebendo. Infelizmente, no episódio de hoje, ele não tinha o Alaric pra beber com ele, que sempre era quem sentava fielmente do lado dele no Mystic Grill, então, pra literalmente afogar as mágoas no álcool. A Helena, então, de outra forma, queria simplesmente não levantar da cama, que é uma coisa que realmente dá vontade da gente fazer quando acontece uma coisa dessas, que é simplesmente não sair da cama, mas graças a Deus a Helena tem a Bonnie e a Caroline que foram lá, então, levar um café da manhã pra ela e tentar animar um pouco a amiga, mas nesse meio tempo o Stefan liga e daí elas conseguem, então, uma coisa que seria muito mais interessante pra curar o coração quebrado da Helena, que seria, então, falar mal da Catherine, afinal ela tava morrendo, né? Então não é à toa que a Helena se empolgou bastante com isso, porque depois de tudo que a Catherine fez com ela, realmente talvez seja uma coisa pra se comemorar a Catherine tá morrendo. Mas aproveitando esse assunto do término do Damon e da Helena que aconteceu no episódio anterior, eu vou puxar uma coisinha que aconteceu no final desse episódio, mas que eu vou falar agora e não na ordem cronológica, porque eu acho que isso encaixa melhor no que eu tô falando agora. Que é que no final do episódio, então, o Damon e o Stefan, eles conversam sobre isso, sobre o término do Damon e da Helena, e o Stefan, como antes já tinha dito pra Helena não desistir do Damon, ele fala então pro Damon que acha que o Damon tá fazendo errado em estar afastando a Helena, e tenta provar pro Damon que o Damon também merece ir atrás da Helena, e daí eles têm uma conversa muito interessante. Eu acho isso muito legal, essa conversa que os dois tiveram, porque mostra que o Stefan, por mais que ele goste da Helena, ele tá disposto lutar, digamos assim, pela felicidade do irmão dele. Pra isso ele então incentiva a Helena a continuar lutando pelo Damon e incentiva o Damon a continuar lutando pela Helena, tentando provar pra ele que ela não tá melhor sem ele, porque pelo que o Stefan viu, eu acho que ele deve ter sentido que a Helena tá triste, tá incomodada, e também quer que o irmão dele fique feliz. E eu acho que isso é uma coisa muito forte entre o Damon e o Stefan, porque também já aconteceu outras vezes a situação exatamente o contrário, que, como aconteceu lá no 8º episódio da 2ª temporada, que é quando o Damon, então, ele diz pra Helena que ele ama ela, mas que ele vai apagar a memória dela, porque ele não merece ela, mas o irmão dela merece. Porque naquele momento ele sabe que a Helena ama o Stefan, que o Stefan ama a Helena e que eles vão ficar melhor juntos sem ele, sem o Damon. Que ele também acha que o Stefan merece ser feliz. Então, eles têm essa coisa, por mais que eles tenham passado anos brigando, eles têm essa sensação de que eles precisam ajudar um ao outro, e isso é sempre muito legal de se ver, então eu gostei muito dessa cena. Às vezes eu acho que a gente esquece em quantas storylines a Catherine teve envolvida nesses 5 anos de série, porque por mais que tenha temporadas que ela tenha aparecido menos e outras que ela tenha aparecido mais, naquele momento que eles estavam bebendo sobre as coisas que ela fez de ruim pra eles e comemorando que a Catherine iria morrer, então, é que a gente percebe o quanto ela tá envolvida na vida de praticamente todos os personagens. Foi ela que fez a Caroline virar vampira, foi ela que tentou matar o Jeremy, matou o Jeremy entregando ele pro Silas, fez um monte de cagada com o Stefan e com o Damon, fez um monte de coisa com
a Helena, até como médica, que é um personagem super secundário, ele tá super envolvido com as coisas que ela fez, então é uma coisa que a gente percebe que a Catherine, por mais que ela seja uma personagem secundária, ela tá hiper envolvida com o núcleo principal e com os acontecimentos principais da série. Então eu acho que aquela cena, de repente, como a Catherine iria então morrer, eles usaram inclusive pra nos lembrar o quanto a Catherine tá inserida na série, porque ela voltou nessa temporada depois de ter vivido 2 temporadas que ela praticamente não apareceu. Eles quiseram relembrar tudo que a Catherine já participou na história de todos os personagens, pra gente voltar a se lembrar de tudo isso, pra conseguir linkar com as coisas que vão acontecer de agora pra frente ou que aconteceram nessa temporada mesmo. Claroline finalmente aconteceu, gente, o que significa que eu não preciso mais colocar fogo na CW, como eu havia prometido. Gente, finalmente Claroline aconteceu, e de uma forma que não poderia ter sido melhor. Bom, eu acho que a cena Claroline e a sequência que se formou dessa história deles foi da melhor forma possível, porque eles pegaram um episódio que é um marco pra série, que é o 100º episódio, colocaram algo que todos os fãs já querem ver desde a 3ª temporada, que é um beijo do Klaus e da Caroline, mas fizeram isso de forma que ao mesmo tempo também foi linkado como um fim dos dois, o que faz muito sentido porque agora eles estão em séries diferentes e os escritores não podem ficar se comprometendo a achar motivos pra constantemente o Klaus voltar a Mystic Falls ou a Caroline ir passear em New Orleans, porque isso não faz sentido nenhum. Então eles deram um fim temporário pro casal, que eu acho que faz muito sentido também, porque nesse momento eu não consigo imaginar a Caroline assumindo um relacionamento com o Klaus, considerando todas as coisas que ele já fez pra ela e pros amigos dela, assim como não dá pra imaginar o Klaus largando as coisas que ele tem em New Orleans, lá o reino dele, pra voltar pra Mystic Falls em função da Caroline. Então ele prometeu que se a Caroline admitisse o que ela sentiu por ele ia desaparecer e não ia procurar mais por ela. E é o que acontece. Mas aí fica um senão. Ele promete não voltar, mas ela não promete que não vai procurar ele. E isso é uma coisa que eu acho que daqui a muito tempo, e muito tempo eu digo 3, 4 temporadas, eu acho que ela vai ir atrás dele. Principalmente se, por exemplo, Vampire Diaries começar a acabar antes de The Originals, que provavelmente vai acontecer, porque Vampire Diaries já tá no 5º ano, mas The Originals tá recém no 1º. Então eu acho que se no fim de Vampire Diaries The Originals ainda estiver continuando, eu acho que é quase certo que eles vão migrar a Caroline de uma série pra outra. Então eu acho que é um fim que a gente teve, apesar da gente sempre ter querido ver Caroline acontecer, a gente também viu um fim que é uma coisa boa pra gente ter essa sensação de que pelo menos uma storyline que a gente queria ver há bastante tempo, então ela finalmente aconteceu e deu uma sensação de fechamento. Então eu acho que de todas as maneiras que Caroline poderia ter acontecido antes, vendo o jeito que aconteceu agora, eu acho que foi da melhor forma possível e eu gostei muito do jeito que aconteceu. Outro reencontro interessante foi do Matt com a Rebecca, que por mais que tenham sido por pouquíssimas cenas e que tenha realmente parecido muito pouco, eu achei bem interessante porque deu pra ver que o Matt ficou feliz de ver ela, então eu acho que isso é muito legal. E ao mesmo tempo que é triste porque é mais um casal que a gente... esse sim, acho que nem em crossover a gente vai conseguir ver, porque o Matt não é um personagem relevante o suficiente pra, sei lá, levarem ele pra New Orleans ou fazerem a Rebecca ocasionalmente vir a Mystic Falls pra ver ele. Mas eu acho que já que o Klaus veio, dando uma desculpa de por que a Rebecca então teria vindo junto, eu acho que foi interessante eles terem lembrado e feito essa jogada de que foi então a Rebecca que salvou ele do cofre pro Klaus poder tirar essa distração da Caroline pra ele poder conversar com ela. Eu achei isso bem interessante. E já que a gente tá falando de originais, sinceramente naquela cena que apareceu o Elijah no quarto da Catherine, eu realmente achei que era ele, que não era uma ilusão que o Damon tava colocando na mente dela. E eu aproveito isso pra dizer que eu achei até um pouco falho que o Elijah não tenha aparecido. Porque, querendo ou não, quando o Elijah ele foi embora no final da temporada anterior, o que aconteceu? Ele não sabia sobre isso, que a Catherine tava envelhecendo. E se ele ficou sabendo que ela tava morrendo, no mínimo, considerando que eles tinham um certo relacionamento, ele teria que ter ficado impressionado, ter ficado... preocupado com o fato de que o Klaus estava indo até lá, porque ele não ia querer que o Klaus matasse a Catherine, ou ele iria tentar impedir ou tentar ajudar ela de alguma forma, porque o jeito que eles se separaram foi bem pacífico e bem amigo, porque o Elijah, na verdade, ele só queria ir pra New Orleans ficar junto com a família dele, mas então eu achei bem falho que nesse momento tivessem trazido a Rebecca, que na verdade não tem tanta relação com essa parte da história, e não trouxeram o Elijah, que era diretamente relacionado a Catherine. Então eu achei isso uma das poucas falhas desse 100º episódio. Bom, mais uma vez os viajantes voltaram fazendo coisas estranhas. Dessa vez eles queriam então um balde de sangue de doppelgangers, e daí levaram o Stefan e a Helena lá pra aquela casa, fazendo aquelas
macumba louca. Mas daí a gente fica se perguntando que diabos eles querem com o sangue. Eu acho que isso vai ser porque daqui a alguns episódios devem retomar a falar da história, mais da história dos Doppelgangers. Tipo, toda aquela palhaçada que aconteceu lá no terceiro episódio da temporada, que nunca mais foi explicada e nunca mais voltaram a falar em Silas e em Tessa e em toda essa gente aí que, tipo, se não retomarem mais eles, porque diabos colocaram eles no início da temporada. Então, eu acho que esse sangue de Doppelgangers aí que os viajantes queriam, contando que o Silas também era viajante, que tinha toda essa loucura aí, eu acho que é porque vão, então, voltar com essa história, por isso que queriam o sangue do Stefan e da Helena, porque daqui a pouco, sei lá, querem contatar o Silas, querem achar a Tessa, querem trocar âncora, sei lá eu. Mas é alguma coisa dessas loucuras aí do início da temporada que eu acho que vai ser retomado agora pro final. Uma das cenas mais lindas desse episódio pra mim foi o Stefan criando as memórias da Catherine e alterando as memórias dela quando ela tá quase morrendo, pra trocar a cena que é o trauma da vida dela, que é quando ela encontra a família dela morta em casa, depois de ter perdido o bebê pro pai dela, que ela então, ele altera a memória dela pra deixar então que a família dela não esteja mais morta no quarto e que esteja um berço com um bebê, pra que ela pudesse então morrer em paz. Ok que ela não morreu, mas o que vale é a intenção que o Stefan teve de fazer essa boa ação pra ela, assim, dela tentar morrer em paz. E eu acho que uma das coisas que ficou muito que deixou aquela cena muito forte foi o choro do nenê, que foi quando ela se deu conta que então ela não tinha verdadeiramente perdido o bebê dela, e a trilha sonora, que foi muito bonita. Eu inclusive não procurei que música é, mas eu achei a trilha sonora tanto dessa cena quanto da cena seguinte, que já foi a conversa do Stefan e do Damon. Eu acho que fizeram escolhas muito felizes assim na trilha sonora, porque deixou de um jeito muito mais emocionante, assim, uma cena que é realmente pra ser emocionante, as duas. A do Stefan e do Damon de uma forma um pouco mais leve e a da Catherine de uma forma realmente um pouco mais emotiva. E eu acho que então foram duas cenas que ficaram muito boas, sendo inclusive em sequência, tipo, sair da cena da Catherine pra ir pra cena do Stefan e do Damon. Eu acho que foi uma sequência que ficou excelente. Vocês já devem ter percebido no vídeo de hoje que eu tô constantemente brigando com a minha iluminação. Isso acontece porque, infelizmente, a pessoa não tem ainda condições financeiras de ter um estúdio e daí precisa ficar improvisando com a luz da rua, com a mesa de cabeceira, e daí a pessoa demora pra gravar, e daí entre um vídeo e outro vai na cozinha, toma uma coca, conversa com essa dela que tá aqui do lado. Não tá, vocês não estão vendo ela, mas ela tá aqui do lado. E daí a luz muda e daí a pessoa tem que ficar fazendo esse enjambramento. Mas enfim, vocês não reparem. Eu gostei muito da conversa da Helena e da Catherine no final do episódio. Eu realmente acreditei que a Catherine iria mesmo morrer naquele momento, porque toda a história tava, tipo, indicando pra isso. E daí, no final, a Catherine faz, então, aquela jogada genial de assumir o corpo da Helena. Eu fico me perguntando até quando ela vai ficar no corpo da Helena. E eu fico me perguntando também por quanto tempo ela consegue ficar, tipo, assumindo o controle do corpo. Porque pelo que a gente viu quando o Matt estava possuído pelo viajante lá, às vezes era ele, às vezes era o viajante só aparece quando a pessoa chama e diz aquela palavra estranha, que é Vit, alguma coisa assim. E daí então o viajante disse isso no telefone pra Catherine, a Catherine assumiu o corpo da Helena, então agora a gente fica se perguntando se a Catherine vai ficar constantemente se fingindo de Helena, se a Helena tem algum tipo de poder pelo qual ela possa voltar a assumir o corpo dela, ou se a Catherine vai ficar, tipo, sem limites com o corpo da Helena por alguns bons episódios. Mas eu ainda acho que até o fim dessa temporada a Catherine vai morrer. Eu acho que essa temporada foi meio que um tributo a ela, e acho que mais cedo ou mais tarde ela vai acabar morrendo. Eu também fico me perguntando, porque tipo, a gente viu que a Bonnie, quando a Catherine quase morreu, a Bonnie viu ela, então a gente parte do princípio que a Catherine teria que passar pela Bonnie, e a Bonnie sabe isso, porque no final a Bonnie viu ela quase passando. E se a Catherine não morreu porque o espírito dela tá no corpo da Helena, a Bonnie então não vai ver a Catherine passar pelo outro lado. E isso então pode dar uma certa dica pra eles de que, tipo, a Catherine na verdade não morreu por mais que o corpo dela esteja morto. Ou então eles vão ficar meio confusos porque ela era humana e vai dar... não sei, mas enfim. Então é isso, pessoal, eu encerro o vídeo aqui com uma última dúvida, que é que uma coisa que eu não entendi e eu queria saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam, que foi a cena que a Nadia nocauteia o Damon e daí então ela e a Catherine começam a ter uma discussão sobre a Nadia querer que a Catherine use o corpo dela e a Catherine tá negando e a Nadia diz que não vai deixar então ver ela morrer. E daí, no final disso tudo, quando a Catherine lá no final assume o corpo da Helena, ela liga pra Nadia, aliás, a Nadia liga e daí a gente percebe que, tipo, a Nadia já sabia que a Catherine ia fazer isso, que ela ia assumir o corpo da Helena. Só que fica a dúvida se naquela cena que o Damon tava nocauteado,
foi meio que um teatro aquela conversa delas, pro Damon achar que a Catherine realmente estava se permitindo morrer, ou se até aquele momento nem a Nadia sabia que era isso que a Catherine ia fazer. Porque como ele ainda estava desacordado na maior parte da conversa, eu achei que seria um pouco desnecessário fazer esse teatro, e porque realmente pareceu que a Nadia estava querendo que a Catherine usasse o corpo dela. Então eu não sei em que elipse de tempo que aconteceu da Nadia realmente descobrir o plano verdadeiro da Catherine, que seria pegar o corpo da Helena. Mas tirando isso, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tanto quanto gostaram do episódio, que foi um dos melhores da temporada. Eu deixo aqui o link do videocast anterior, que vocês podem clicar aqui para assistir, caso não tenham assistido. E se vocês ainda não são inscritos no canal, cliquem aqui e se inscrevam no canal para ficar de olho em todos os vídeos que são postados. Também não se esqueçam de acessar o alodesfocado.com.br para conferir as reviews escritas, tanto de Vampire Diaries quanto de uma série de outras séries. Mas enfim, exatamente isso, gente. Então acessem o site, fiquem de olho em tudo o que tá acontecendo e semana que vem eu volto com mais um vídeo. Um beijo e até a próxima!